nós vamos refletir um pouquinho nessa palavra, nesse texto do Senhor. Eu perguntaria para você, se você estivesse numa situação em que você saberia que não sairia dela com vida. Por exemplo, você está em um prédio e esse prédio está em chamas e você sabe que não vai conseguir sair dali com vida, ou está em um avião, esse avião está caindo, você sabe que não escapará dali. Qual seria a mensagem que você deixaria para a sua família? Numa situação de morte iminente, qual seria a última mensagem? Se você pudesse, escreveria, sabendo que isso chegaria na mão das pessoas que você ama. Será que você escreveria assim para os seus familiares? Coloca o lixo na rua. A última mensagem da sua vida. Ou põe comida para os cachorros. Ou leva as crianças na escola. Paga as contas. Faça isso ou aquilo outro. Eu acredito que nenhuma dessas afirmativas nós faríamos nem escreveríamos. Provavelmente a última mensagem nossa seria assim: eu amo vocês. Ou se fosse para uma pessoa, eu amo você. E na verdade, isso é algo profundo e real na vida de cada um de nós. Eu li um livro que contava a história de um rapaz de 17 anos chamado Jason. Ele gostava muito de mergulho, ele mergulhava, morava na praia, gostava de fazer mergulhos submarinos. E um dia, no aniversário da mãe dele, eles estariam comemorando o aniversário dela à noite, ele, sua mãe, seu pai e o seu irmão. Ele vai para um mergulho e lá embaixo, ele, ao tentar passar por uma caverna, ele fica preso. E depois de algumas horas tentando se desvencilhar, sair dali, ele não consegue. O ar do oxigênio acabando, e ele tira aquele balão, ele pega a faca que ele carregava, uma faca de mergulhador, e ele rabisca ali naquele tambor a seguinte palavra: mamãe, frase, né? Papai e Christian, eu amo vocês. Mamãe, papai e Christian, eu amo vocês. E depois disso, ele se afogou, ele não escapou, e a família dele o encontrou também essa mensagem. Esse jovem poderia ter escrito qualquer outra coisa, mas nenhuma palavra, nenhuma frase teve tanta importância ou passou com tanta força na mente, no coração dele, nesse momento, como essa palavra, essa frase: mamãe, papai e Christian, eu amo vocês. De todas as perguntas que Jesus Cristo ele fez nos evangelhos, nenhuma foi repetida com tanta ênfase por 3 vezes consecutivas no mesmo texto, versículos seguintes, como esta pergunta que ele faz a Pedro. Por 3 vezes ele pergunta a Pedro: você me ama? Jesus poderia ter feito outras perguntas a Pedro. Por exemplo: Pedro, você me serve? Pedro, você fala de mim aos outros? Pedro, você me adora? Mas ele faz a pergunta mais importante, uma pergunta mais íntima, mais profunda do que qualquer outra pergunta: Pedro, você me ama? Ainda hoje, irmãos, a pergunta de Jesus Cristo para nós é essa: você me ama? A pergunta crucial de Jesus Cristo para mim, para você, para nós como igreja nessa noite é simplesmente essa: você me ama? De fato, você ama a Jesus Cristo? De fato, nós entendemos o que é amar ao Senhor Jesus Cristo? Ele não pergunta para nós: você frequenta a igreja? Ele não pergunta: você entrega o dízimo? Ele não está perguntando: você congrega? Você ora? Você lê a Bíblia? Porque se nós respondermos sinceramente a essa pergunta: você me ama? Todas as outras perguntas se responderão por si só. Se nós verdadeiramente, com toda a força do nosso coração, em verdade e em sinceridade, dissermos: Senhor, eu te amo, todas as outras questões elas estarão se resolvendo.
Isso nós precisamos refletir a cada dia, a cada instante, no nosso coração, na nossa vida, como anda o nosso amor para com aquele que amou-nos a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário. E na verdade nós estamos bastante convencidos de que quando a igreja cristã, ela aprender de fato a amar ao Senhor Jesus Cristo, quando a igreja do Senhor de fato aprender a amar ao seu Senhor, grande parte dos problemas dela, da igreja, deixarão de existir. Quando verdadeiramente cada cristão, cada homem, cada mulher, cada frequentador de igreja, cada membro de igreja, aprender a amar ao Senhor com todo o coração, grande parte dos problemas da igreja de Cristo deixarão de acontecer, deixarão de existir. Na verdade, muitos dos dilemas, das mágoas, das frustrações, das decepções, das traições, das desilusões, todas essas coisas más, esses sentimentos maus, essas atitudes más e egoístas, elas deixariam de acontecer no meio do povo de Deus, quando verdadeiramente aprendermos a amar ao Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, muito do que se chama igreja no Brasil hoje, precisa ainda ser alcançado pelo Evangelho. Por que tantas picuinhas? Por que tantas brigas? Por que tantas disputas? Porque os falsos profetas continuam tendo tantos adeptos? Porque as heresias, as doutrinas erradas continuam tendo tantas pessoas que admiram, que seguem, que buscam e fazem? Porque simplesmente na igreja muitas pessoas ainda não sabem o que é amar ao Senhor Jesus Cristo. Por que tanta competição? Por que tanta rixa? Por que tanta discórdia? Por que tanta rebeldia, tanta insubmissão? A igreja do Senhor precisa aprender a amar ao Senhor Jesus Cristo. E na verdade, nós precisamos atentar para isso em nossa vida, em nosso coração. E nós podemos, nessa noite, fazermos algumas observações que são muito importantes, nesses minutos que nós passaremos aqui, para refletirmos como anda o nosso amor para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se ainda não paramos para pensar nisso, é importantíssimo nós pararmos para pensar e para refletir. Primeira observação que eu queria fazer com você: por que você deve amar ao Senhor Jesus Cristo? Já se perguntou? Por que eu devo amar ao Senhor Jesus Cristo? Se alguém perguntasse na rua para você, por que você deve amar ao Senhor Jesus Cristo? Nós poderemos encontrar uma resposta dizendo que eu preciso amar ao Senhor Jesus Cristo porque Ele me amou. Amém? Você precisa amar ao Senhor Jesus Cristo porque Ele amou você. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, glórias a Deus. Em João 15, 13, nós lemos assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, Ele escreveu a última mensagem para você e para mim, com tinta cor sangue. Ele escreveu com sangue, na cruz do Calvário: eu amo você. A maior prova do amor de Deus para com a humanidade, para comigo e para com você, foi a morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Não há outra forma, não havia outra forma de Deus expressar para nós, de Jesus Cristo mostrar para você o quanto Ele te ama, senão entregando a sua vida na cruz por você. Há um escritor cristão chamado Leslie Nilbsen, ele escreveu assim, olha que interessante a frase dele: o amor de Deus só pode ser revelado em um ato. Palavras apenas não podem demonstrar o amor de Deus. Mesmo que Deus escrevesse as palavras Deus é amor com letras de fogo nas nuvens, isso nada nos diria. O amor precisa ser expresso. Amém? O amor precisa ser expresso. Ninguém, ser humano algum, pode dizer: ah, Deus não me ama,
Deus não olha para mim, Deus se esqueceu de mim. A prova maior do amor de Deus para conosco foi o fato de Cristo Jesus entregar-se por nós na cruz do Calvário. Aliás, em Romanos 5,8, assim está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Ele provou o seu amor para comigo e com você. E Ele prova o seu amor para conosco, não nos dando bens, não nos dando carros, casas, não nos dando coisas desse tempo presente. Ele provou o seu amor para conosco, dando Cristo Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus por isso. Então nós precisamos amar ao Senhor, porque Ele nos amou. Mas ainda disso, nós precisamos amar ao Senhor, porque quem faz isso, quem ama Jesus Cristo, cumpre o maior de todos os mandamentos. Amém? Quem ama Jesus, cumpre o maior de todos os mandamentos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 12, voltasse um pouquinho aí, Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28, nós lemos assim, Marcos 12, versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força. Quem faz isso, necessariamente ou consequentemente, estará cumprindo os demais mandamentos. É preciso aprender a amá-lo. É preciso aprender a priorizar ao Senhor Jesus Cristo. A vontade dele, não a nossa. A glória para Ele e não para nós. Precisamos amar ao Senhor para cumprirmos a vontade do Senhor. Agora, esse texto é interessante porque se amar ao Senhor implica em guardar o maior de todos os mandamentos, porque não adiantaria eu fazer um monte de coisas, cumprir um monte de regras, se o motivo não for por amor a Ele. Então, se eu amar a Deus, se eu guardar os mandamentos, se eu amar a Ele acima de todas as coisas, mostra que eu estou cumprindo o maior mandamento. Não amar ao Senhor acima de todas as coisas faz também com que eu peque, e talvez o pior de todos os pecados. Amar ao Senhor é evidência de que eu estou guardando o mandamento sublime. Porém, não amar ao Senhor evidencia de que eu estou pecando, um pecado terrível, um grave pecado, que é o de não amar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, se o seu amor ele for dedicado a Cristo, Ele fará com que você obtenha lucro, vitórias, bênçãos, até mesmo em momentos de adversidade. Quando nós aprendemos a amá-lo, os momentos difíceis e adversos da vida servem não para nos afastar de Deus. Quando verdadeiramente amamos ao Senhor, as lutas e as aflições desse tempo presente, elas nos levam aos braços de Cristo Jesus. Diferente de muitas pessoas que o amam apenas de forma condicional. Amam não pelo que Ele é, mas pelo que Ele tem para dar. Ama não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele pode fazer ainda nesse tempo presente. Nós precisamos aprender a amar ao Senhor pelo que Ele é. Assim, vindo lutas, vindo provas, vindo adversidades, nós estaremos convictos de que Ele me ama, aleluia, e de que todas as coisas cooperam para o meu bem, ainda coisas que eu não entenda, ainda coisas que eu não posso imaginar o porquê Ele permitiu eu passar por isso,
Mas se eu amo ao Senhor de fato, eu não vou virar as costas para Deus. Nos momentos das adversidades, nós viraremos o rosto. Ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que com dor no coração, ainda que pranteando, nós diremos: Senhor, eu confio em Ti, aleluia. Eu confio no Senhor, eu descanso na Tua vontade, glórias a Deus. É importante nós amarmos a Deus, pois assim nós cumprimos o maior de todos os mandamentos. Além disso, uma segunda observação: como você deve amar ao Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos amá-lo, devemos amá-lo, porque Ele nos amou e porque amar a Deus, amar a Jesus Cristo, que é Deus, é cumprir o maior de todos os mandamentos. Mas como deve ser esse amor pelo Senhor Jesus Cristo? Algumas questões são importantes no que diz respeito ao nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele espera que eu, um ser humano falho, imperfeito, consiga amá-lo verdadeiramente. E Ele nos dá condições para isso. Mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com os nossos erros, é perfeitamente possível, pela ação do Espírito de Deus, amarmos verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos amar a Jesus Cristo de forma pessoal. Eu preciso amar a Jesus Cristo pessoalmente, amar a Ele. Note aqui na pergunta que Jesus, ele não perguntou a Pedro: você ama os meus ensinos? Não foi essa a pergunta. Você ama a minha palavra? Não. Você ama a minha igreja? Não. Ele perguntou: você me ama? O amor a Cristo precisa ser um amor pessoal. Nós precisamos amar a Ele, amar a pessoa de Jesus Cristo. É importante tudo o que fizermos na igreja, fazemos motivados pelo amor à pessoa de Jesus Cristo. Amar a Ele pelo que Ele fez, amar a Ele pelo que Ele faz, amar a Ele acima de tudo pelo que Ele é: Deus, Senhor, Santo, Salvador e glorioso, aleluia. Precisamos aprender a amá-lo pessoalmente, amá-lo também fervorosamente. O amor ao Senhor Jesus não pode ser aquele amor superficial. Precisa ser um amor real, vivo, fervoroso. É justamente isso que nós lemos no versículo 30 de Marcos 12, quando ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso significa que o nosso amor por aquele a quem chamamos de Senhor deve estar acima de todas as coisas. Ele chega ao ponto de dizer que quem ama pai, mãe, marido, mulher, mais do que ele, não é digno dele. O nosso amor precisa estar alicerçado e firmado fervorosamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Além disso, o nosso amor precisa ser um amor ativo. Amar a Jesus Cristo ativamente. Como? Se envolvendo na obra, trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Não tem como eu dizer: Senhor, eu te amo, e permanecer de braços cruzados. Eu te amo, e eu não fazer nada por Ele. O apóstolo Paulo, certa feita, ele elogiou os irmãos ali em Tessalônica pelo trabalho, pelo esforço contínuo deles. Em 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé e do vosso trabalho de amor. Aleluia. Os irmãos em Tessalônica, eles tinham fé, mas eles também tinham obras. Eles trabalhavam. O amor desses irmãos ali em Tessalônica era evidenciado pelo trabalho. Então você que ama o Senhor Jesus Cristo precisa estar disposto a servir ao Senhor Jesus Cristo, disposto a trabalhar pelo Senhor Jesus Cristo. Nada daquela história: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Nós precisamos nos dispor. Eu amo a Jesus. Mas carrega aquela cadeira, coloca ali para mim. Não, isso eu não faço. Limpa aqui, vai aqui para mim. Não, isso eu não faço.
O amor a Jesus, ele precisa ser evidenciado em ações, em obras. Como alguém que uma vez disse que não iria evangelizar em uma favela ali em São Paulo, porque ali haviam muitas crianças e tinha piolho, iam pegar piolho, e por isso eu não vou lá. E aí você pensa assim, se não estou disposto a pegar piolho por Jesus, eu estou disposto a morrer por Jesus Cristo? É preciso evidenciar esse amor em obras, em atitudes. Amar a Jesus Cristo também requer fé. Amar a Cristo pela fé. Aliás, Hebreus 11:1 diz que a fé é a prova das coisas que não vemos. Nós não vimos Jesus Cristo pessoalmente, nunca o vimos, mas nós cremos que Ele existe, amém? Cremos que Ele é Deus, amém? Cremos que Ele é poderoso, amém? Cremos que Ele está acima de todas as coisas. Nós não o vimos, mas não temos dúvida de que Ele existe. Que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele viveu aqui, Ele andou por aqui, Ele passou por esse mundo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, aleluia. Ele está vivo, entronizado no céu, tem poder, grande glória em suas mãos, e assim Ele virá um dia para nos buscar. Louvado seja Deus. Precisamos amá-lo pela fé. Por quê? Porque quantas orações respondidas, quantas lágrimas que nós derramamos, que Ele enxugou. Quantas vezes clamamos, Pai, tenha misericórdia, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu estou fraco, eu não tenho força. E de repente, aquele consolo glorioso vindo do alto, de repente aquele abraço glorioso do Santo Espírito de Deus. Ele é real, Ele é vivo, Ele é um Deus presente, socorro bem presente nos momentos da angústia. Por isso, nós amamos ao Senhor por sua graça, presença e misericórdia. O amor a Cristo deve ser também um amor incondicional. Geralmente a gente atribui a Cristo esse amor incondicional. E Ele nos ama assim de forma incondicional. Você sendo pecador, nós sendo pecadores, aquelas pessoas que estão nesse momento nos bares, com drogas, com bebida nas mãos, aqueles que estão se prostituindo, Jesus Cristo ama de forma incondicional cada uma dessas pessoas. Ele ama. Ele é amor, Ele deseja salvá-los, deseja restaurá-los, perdoá-los, purificá-los, transformá-los e levá-los para o céu. Mas nós também precisamos amar ao Senhor Jesus Cristo assim de forma incondicional. Quando Ele entregou a sua vida por nós, Ele conhecia a mim, Ele conhecia você, Ele conhece cada um dos seus pecados. Ele sabe os pecados que você cometeu hoje. Ele sabe aquilo que você fala que não agrada, os seus pensamentos, suas atitudes, sua omissão, as transgressões. Ele sabe aquilo que você faz e fez após a sua conversão. Ele sabe quem é você antes da sua conversão, quem era você, quais foram os seus pecados, quais foram os seus delitos. E sabendo de tudo isso, Ele te ama, aleluia. Ele nos ama, glórias a Deus. E por conta disso, o nosso amor precisa ser incondicional. Não amar a Ele só quando as coisas estão bem. Não amar ao Senhor Jesus quando eu estou saudável apenas, quando eu estou empregado e bem empregado. Não amar ao Senhor Jesus Cristo apenas quando a minha família está toda bem, estão todos aos pés do Senhor. Amar ao Senhor Jesus Cristo, independente da circunstância. Porque na vida do cristão, na vida do servo de Deus, na vida do homem, da mulher de Deus, há também momentos de adversidades, há também momentos de luta. De repente a gente perde alguém muito querido na família. De repente o desemprego vem. De repente uma doença vem, um diagnóstico médico, uma doença terrível. Essas coisas, elas não vão nos afastar dele, não vão nos tirar da igreja, não vão esfriar a nossa fé, se o nosso amor estiver na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se nós aprender a amá-lo de forma incondicional. Efésios 6:24, nós lemos assim:
A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível, amor imortal, não redutível. Precisamos aprender a amar ao Senhor, independente da circunstância. É muito bom quando nós cantamos, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. Mas é preciso viver esse cântico. É preciso viver essa verdade. É preciso, ainda que como Paulo estava com as costas rasgadas, cortadas, feridas pelos açoites, dizer assim: eu não me envergonho disso, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu conheço o meu Senhor. Eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele não falha, eu sei que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, aleluia. Amar ao Senhor Jesus incondicionalmente. Mas em terceiro e último lugar, como você pode pôr à prova o seu amor por Jesus Cristo? Nós estamos aqui falando que é importante, imprescindível amar a Jesus Cristo. Nós falamos que devemos amar a Jesus Cristo de algumas maneiras, mas como eu ponho à prova o meu amor por Jesus Cristo? Você quer saber se você ama Jesus ou não? Já se questionou: Senhor, eu estou aqui ouvindo essa mensagem, de fato eu entendo que é importante amar ao Senhor. Se eu não amar ao Senhor, não tem como eu receber a vida eterna. Mas como eu posso pôr à prova o meu amor por Jesus? Será que seria sair numa praça pública, com a Bíblia nas mãos, gritando assim: eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo o Senhor? Será que seria apenas pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e vir para a igreja aos sábados, às quartas, aos domingos? Colocar uma roupa de evangélico? Apenas isso? Como que nós evidenciamos o nosso amor por Jesus Cristo? Algumas questões são importantes. 2 testes pelo menos. Primeiro deles, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. 1 João 4 e o versículo 20. Nós evidenciamos o nosso amor por Jesus Cristo quando nós amamos aos nossos irmãos. Amém? Evidenciamos o nosso amor por Jesus Cristo quando nós amamos os nossos irmãos. 1 João 4, versículo 20, assim está escrito: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A prova do nosso amor para com Deus é a maneira como eu amo os meus irmãos. Se você quer saber se uma pessoa tem comunhão com Deus, já foi dito isso, uma das nossas lições muito importantes, evidencia como que é o relacionamento dessa pessoa com os demais irmãos. Se você quer saber se uma pessoa tem comunhão com Deus, olha se ele tem comunhão com os irmãos. Olha se ele vive em paz com os irmãos. Olha se ele tem amor no coração. Olha se ele não é polêmico, se ele não é contencioso. Evidencia isso, olha para a vida dele. Veja como ele trata as pessoas. O respeito, o amor, a humildade, a maneira como ele se relaciona com os demais. Isso vai evidenciar se ele tem ou não comunhão com o Senhor, se ele ama ou não ao seu Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, nós cremos que se amamos a Jesus Cristo e queremos de fato essa confirmação, o medidor espiritual é o amor para com o próximo. Vale lembrar que amor não é ser conivente com o pecado. Amor não é ser conivente com o erro. Eu amo tanto essa pessoa, esse irmão, que ele está errando, ele está caminhando por caminhos tortuosos, mas eu amo tanto ele que eu não vou corrigi-lo. Eu amo tanto ele que ele está precisando ouvir um não, mas eu não vou dizer não porque eu amo ele. Eu amo tanto ele que eu vou fazer tudo o que ele quiser, mesmo sabendo que isso é contrário à palavra de Deus. Eu amo tanto ele que eu não vou contrariá-lo em suas opiniões e ideias antibíblicas, porque eu amo ele. Isso não é amor,
isso é conversa. Amor verdadeiro, e Deus evidencia isso também, nos corrigindo. Quem ama, corrige. Quem ama, deseja ver o bem. Quem ama, diz não. Quem ama, deseja, acima de tudo, a salvação do outro, mais do que o seu bem-estar temporal. Isso evidencia-se o amor. Aliás, 1 Coríntios 13, 4 a seguir, nós lemos assim, que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falha. Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Lembrando também que o amor, ele é sacrificial. Nós estamos falando de um amor prático. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele se sacrificou. Amor é sacrifício. Agora, uma outra evidência de que de fato nós amamos a Jesus Cristo. Qual que é a primeira? Como que eu posso testar o meu amor por Jesus Cristo? Amar o meu irmão. Passou no teste? Você ama o seu irmão? Ama até aqueles que te perseguem. Não tem ódio no coração de ninguém. Não alimenta mágoa. Não alimenta amargura. Não alimenta rancor. Se alguém te fez um mal, você está orando, está clamando ao Senhor para purificar o teu coração. Você não deseja mal, tornar mal com mal. Aquelas pessoas que te prejudicaram, te denegriram, você ora para Deus abençoá-los e não castigá-los. Você ama as pessoas que fazem parte da sua vida. Aquele colega de trabalho chato, implicante, aquele patrão que pega no pé, ou aquele funcionário rebelde, ou aquele familiar problemático, ou aquele irmão em Cristo também problemático. Nós evidenciamos o nosso amor a Deus quando amamos os seres humanos, as pessoas que Ele tem colocado à nossa volta. Mas um segundo teste, e último, para nós concluirmos, é uma vida controlada por Ele. É impossível, é inadmissível, melhor, eu dizer assim, eu amo a Jesus Cristo. Eu amo, como eu amo Deus. Pensa no homem que ama Deus. Pensa numa pessoa que ama Deus. Sou eu. E não ter a minha vida controlada por Ele. E não deixar Ele me moldar. Não deixar Ele moldar os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas decisões. Isso não é amor. Aliás, eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 5, versículo 14. Assim está escrito. 2 Coríntios 5. E o versículo 14, nós lemos assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Glórias a Deus. O amor de Cristo nos constrange. Já se sentiu constrangido pelo amor de Cristo? Alguns comentaristas, eles ficam na dúvida assim, se essa questão do amor de Cristo constranger diz respeito ao amor de Cristo por nós ou ao nosso amor por Cristo. Mas a grande importância desse texto é que Paulo, ele se sentia assim constrangido pelo amor de Cristo. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. O amor de Cristo precisa controlar a nossa vida. Por que eu evito pecar? Porque eu não quero ir para o inferno. Está errado. Por que eu não faço isso ou aquilo outro? Porque eu tenho medo da punição ou da disciplina da igreja. Está errado. Eu não faço porque eu amo ao Senhor. Eu deixo de fazer porque eu amo a Ele. Eu amo tanto a Ele que eu não quero entristecer o seu coração. Eu amo tanto ao Senhor que deu a vida por mim na cruz do Calvário, que por conta disso eu me esforço para guardar os mandamentos de Deus. Eu amo tanto ao meu Senhor que eu abro mão de beber isso ou comer aquilo. Eu amo tanto ao meu Senhor que eu me esforço quanto está em mim para viver em paz com todos. Eu amo o Senhor e isso precisa de fato nos incomodar. Nós precisamos atentar para a nossa vida.
E ao invés de atentar para a vida dos nossos semelhantes, olhar para nós e ver o quanto somos falhos, o quanto erramos, o quanto pecamos, e olhar para Cristo, santo, 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 perfeito, fiel, justo, poderoso e soberano, que não precisava deixar a sua glória, mas deixou, que não precisava entrar no ventre de uma mulher humana, mas entrou, que não precisava de alguém para lhe dar papinha, mas precisou, que não precisava de alguém lhe ensinar a andar, caminhar, trabalhar, estar sobre este sol escaldante, com as mãos calejadas do trabalho, mas esteve. Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, ele pagou um preço muito alto, ele morreu de forma indizível, tamanha dor. A morte de cruz era a pior de todas as mortes, e foi essa morte que ele passou. Eu preciso olhar para ele, eu preciso lembrar dos pregos nas mãos e nos pés, todas as vezes que eu for tentado a pecar contra ele, todas as vezes que eu for tentado a fazer a minha vontade, a ter os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, e refletir: Senhor, eu não posso, eu amo a Ti, Senhor, controla a minha vida, Senhor, controla os meus pensamentos, controla as minhas atitudes, guarda a minha boca do mal. Nós precisamos evidenciar que amamos a Cristo nisso, tendo a vida controlada por Ele. E Paulo, ele se sentia constrangido. Como pode um ser tão glorioso, conhecendo a minha miséria humana, dar a vida por mim? E agora nós precisamos viver para Ele, amar ao Senhor Jesus Cristo, não apenas de palavras, mas amar a Ele com as nossas atitudes. Amar a Ele quando dois caminhos nos são propostos: o caminho da facilidade, o caminho da promiscuidade, o caminho do erro, o caminho do mal, o caminho do mundo, e nós olharmos para o outro lado e ver um caminho mais estreito, onde a nossa vida profissional, ela não vai ter uma ascensão tão rápida, mas é o caminho honesto. Aonde a nossa família, ela não vai realizar todos os sonhos tão rápidos, mas é o caminho honesto, é o caminho de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E quando nós optamos não pelo fácil, mas pelo correto, pelo bíblico, o Senhor, Ele se responsabiliza por nós. Ele guarda nós, Ele sustenta nós, Ele cumpre as suas promessas em nós, porque de fato nós evidenciamos com isso que amamos ao Senhor Jesus Cristo, e amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Glórias a Deus. Que o amor de Cristo esteja constrangendo a cada um de nós. Por isso, alguns detalhes são muito importantes na nossa vida, atentarmos se de fato a vida espiritual ela está controlada por Ele. Como está a nossa leitura bíblica, a nossa vida de oração, o nosso congregar, como estão atitudes para com as pessoas que Deus Ele tem colocado no nosso caminho. Você tem dado atenção mais aos pecados, acalentado pecados que você sabe que é errado? E até quando você vai ficar se prometendo que vai parar? Até quando você vai ficar se prometendo: é só mais essa vez? Até quando você vai ficar adiando a sua vida de santidade para com o Senhor? Prova que ama Ele, abre mão do pecado, diga não hoje, diga não, porque o Espírito de Deus te dará condições de vencer todo o pecado, porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Em Cristo Jesus nós encontramos libertação. Você não tem que ser escravo do álcool, das drogas, da bebida, das novelas, do mundo. Nós em Cristo Jesus encontramos libertação. Bendito seja o Senhor. Nada pode nos separar do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas a pornografia eu não consigo me livrar. Jesus Cristo, Ele dá condição. Jesus Cristo, Ele quebra todo o jugo do inimigo. Aliás, 1 João 5,8 diz isso. Para isso,
se manifestou Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo tem poder de quebrar todo o aguilhão do inferno na sua vida, mas para isso você precisa decidir: eu amo o Senhor Jesus Cristo. É uma decisão. Não espera, vai vir um sentimento do céu, vai vir algum anjo que vai me tocar na cabeça e vai surgir esse amor. É uma decisão. Decida amar ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Decida amá-lo. Viva para Ele, porque Ele viveu por você. Ele veio aqui por você. Ele deu a vida por você. Aleluia. Para nós concluirmos e orarmos, irmãos, Jesus Cristo, Ele disse assim: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. João 14, 21. No versículo 15 ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aleluia. Se o Senhor Jesus Cristo, Ele não controlar, o amor que você tem por Cristo não controlar o seu temperamento, suas palavras, suas ações, não diga eu amo ao Senhor Jesus Cristo. Deixa Ele controlar você. Deixa Ele moldar você. Essa é uma questão decisiva para a nossa vida. João 8,42, Jesus Cristo, Ele chegou a dizer assim para os fariseus: se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam. Eles batiam no peito e diziam que amavam ao Senhor. Ele disse: se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam. Isso quer dizer que quem não ama a Jesus, não tem a Deus por pai. E foi isso que ele diz no versículo 44 de João 8. Vocês têm por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Paulo, ele foi mais longe em 1 Coríntios 16, 22, quando disse assim: se alguém não ama ao Senhor, seja ele amaldiçoado. Nós precisamos amar ao Senhor Jesus Cristo, para que as bênçãos dele, as promessas dele venham sobre a nossa vida. Não basta ser membro de igreja, não basta ser um consagrado da igreja, não basta ser um pastor. Nós precisamos amar ao Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu convido você a se colocar em pé e nós vamos pedir: Senhor, ajuda a mim fazer do Senhor o meu tesouro. Quando você faz do Senhor o teu tesouro, o teu coração estará no Senhor. Ele não disse assim: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Mas aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Por quê? Primeiro nós fazemos algo de tesouro no nosso coração. Constituímos algo como tesouro. Depois o nosso coração vai atrás disso. Jesus é o teu tesouro. Jesus é a coisa mais importante na tua vida. Ainda que você perca pessoas, ainda que você perca bens, ainda que você perca saúde, ainda que você perca trabalho, Jesus continuará sendo mais importante na tua vida. Continuará sendo seu Deus. Você continuará o amando. Nós vamos orar então em nome dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo.